que vem o amanhã. Ao Senhor seja a glória. Nós estamos com uma série de mensagens durante todo esse mês. Ele voltado para a família, mas quando eu digo família, é a família de Deus. Que nessas 4 semanas, nós vamos sempre trazer uma palavra de esclarecimento dentro daquilo que Deus tem para nós. Eu quero convidá-la a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 31. Nós vamos ler do versículo 31 até o 34. Coloca na... Não é de sempre, né? Não é de sempre. Coloca na NVI. Ok, é isso aí. O texto sagrado diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, porque eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Esta é a aliança que farei. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei em seus corações. Serei o seu Deus, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém. Baixa a cabeça, oremos. Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de ministrar a Tua palavra, Senhor. Que essa palavra possa fluir aos corações de forma que traga entendimento para todos nós, Senhor, sobre o que o Senhor está falando aqui através da boca do profeta Jeremias. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia da Tua igreja. É o que eu te peço agora, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, Jeremias, ele foi um profeta, como o profeta Isaías, que muito falou do Senhor Jesus. O profeta Jeremias, apesar de ter profetizado nos momentos mais difíceis, e há quem diga que o profeta Jeremias foi um dos profetas que mais sofreu, em todos os sentidos, o profeta Jeremias sofreu. Mas aqui, ele traz uma profecia, e ele viveu quase 700 anos antes do Senhor Jesus, falando sobre algo que eles jamais experimentaram. Eles nunca experimentaram o que Jeremias profetizou nesta palavra. O que Jeremias estava falando era de algo novo da parte de Deus. Farei uma nova aliança. Hoje eu quero falar sobre aliança. Muito bem. Nós entendemos perfeitamente que Deus coloca o homem no jardim do Éden, e lá Deus dá ordem para o homem. O homem tinha os seus afazeres no seu dia a dia. E o homem, então ele obedecendo a Deus, tinha lá o seu dia a dia de trabalho. Pela virada do dia, Deus se apresentava, conversava com o homem, e aquilo era a comunhão de Deus com o homem. A comunhão, Deus se manifestava e falava com o homem. O homem estava ali, feito à imagem e semelhança de Deus, e a Bíblia diz que Deus, achando que o homem estava só, lhe faz uma adjutora, lhe faz uma mulher. E quando ele acorda, ele gostou do que viu. A mulher era linda. Então agora tem ali Adão e Eva no jardim. E eles recebem uma ordem de Deus, que eles poderiam comer do que eles bem quisessem, menos daquela árvore do bem e do mal. Aquela eles não deveriam tocar. Ela estava ali. A árvore estava ali. Mas existia uma ordem de Deus: você não pode comer daquele fruto.
E como nós conhecemos a história, Eva é enganada pela serpente, que era o próprio Satanás, come, dando também para o seu marido, e ele come, e com certeza devia ser uma delícia aquela fruta. E ali aparece de verdade o quê? A primeira quebra de uma aliança. O homem, ele quebra uma aliança com Deus. Ali se inicia e ali adentra então o quê? O pecado e a morte. O pecado e a morte. Deus então diz ao homem, olha, a partir de agora você vai viver tantos anos, tá ok? E a sua mulher terá filhos com dor. É interessante dizer que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, ele deixa isso muito claro. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado a morte, ou seja, não existia morte até que o homem não quebrasse a aliança com Deus. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Eu achei tão interessante, eu acho que eu já até comentei aqui, um dia a minha netinha, a Belinha, ela fez uma ruindade. Estava lá brabinha, aí a Roberta filmando, né? O Benhor falou assim, olha lá, a Belinha já está com o vírus do pecado. O Adão se manifestou nela. E é isso mesmo. A criança, ela já nasce contaminada pelo pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória. Agora tem uma coisa, o pecado e a morte não estavam no plano inicial de Deus. Não existia para Deus plano de que existisse pecado e morte, tá? Tanto que lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 14, o texto deixa muito claro que um dia a morte será destruída. A morte será destruída. Muito bem. A vida se segue e Deus, ele então, se preocupando com o homem, ele faz uma aliança. Agora sim, uma aliança firmada. Uma aliança firmada com um homem que ele chama lá de uma terra onde todos eram pecadores. Adoravam imagem de escultura. E Deus escolhe um homem chamado Abrão e diz para ele, Abrão, sai do meio do teu povo, porque esse povo é terrível, e vai para um lugar que eu lhe mostrarei. Vou te fazer uma grande nação e você será uma bênção. Essa é a primeira aliança que Deus faz com o homem. Deus, ele promete para Abraão que ele, Abraão, seria o pai de muitas nações. E Abraão segue. É interessante que Abraão, ele tem uma mulher, esta mulher não tem filhos, ele tinha essa frustração, a sua mulher tinha essa frustração, mas Deus diz que ele seria pai de muita gente. Como é que um cara vai ser pai de muita gente se a mulher não pode gerar filho? Mas Deus tinha um plano, dentro da aliança que Deus tinha, Deus queria mostrar algo diferente para Abraão. E depois Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. E ele com 100 anos de idade, a sua esposa já não tinha mais condições de gerar. E esta mulher, ela gera. Mas é interessante que antes dela gerar, Abrão, ele esperando no Senhor, a sua esposa precipitada, ela também quebra a aliança. Como é que ela quebrou a aliança? Ela pega a sua escrava e dá para o seu marido para que ele pudesse suscitar filhos para ela. Não deveria ter feito aquilo. Ela não acreditou no que Deus havia dito para o seu esposo. Ela sorri, inclusive, quando Deus fala com o seu esposo. Ela sorri e diz, mas será que Deus não sabe que eu já não tenho mais condições? Eu já não estou menstruando mais, já acabou, já era. E ela sorri. Ali, ela faz uma besteira. Nasce Ismael, que Ismael até hoje, a nação árabe luta contra Israel. Eles quebraram parte da aliança que Deus fez, mas Deus prosseguiu. Nasce Isaac. Isaac nasce de um milagre. E Deus, ele usa Isaac para demonstrar o que aconteceria muitos e muitos anos depois.
Deus pede para que Abraão sacrifique ao seu próprio filho. E Abraão vai sacrificar o filho, porque ele tinha uma promessa. Ele tinha uma aliança com Deus, que ele seria pai de muitas nações. E ele não titubia, ele não pergunta para Deus, mas espera um pouquinho, meu filho, como é? Vai. E ele vai. No meio do caminho, o filho faz uma pergunta que ele ficou sem se preocupar com a resposta. Pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, agora esquecemos o cordeiro. E o pai, tranquilo, fala, não, meu filho, Deus proverá. E quando ele amarra seu filho, que ele vai imolar o seu filho, o anjo aparece e diz, opa, peraí, tem um carneiro ali, sacrifica aquele carneiro, fique em paz. De verdade, Deus prova a Abraão, dentro da aliança que ele tinha com Abraão. O tempo passa, e nós vamos encontrar agora a família de Jacó se mudando para o Egito, porque aonde eles estavam tinha fome. É aquela história de José que nós conhecemos todos, e quando eles vão para lá, eles ficam no Egito. Durante 400 anos, eles são escravos dos egípcios, mas Deus não se esqueceu da sua aliança. Porque quando Deus promete, pode ter certeza, Deus vai cumprir. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Deus, não, de forma nenhuma, Ele vai deixar você pensando, não, Ele não vai. Ele vai cumprir o que Ele diz para nós. Depois de 400 anos, Deus levanta Moisés e Ele vem confirmar a aliança que Ele fez com Abraão. Quando ele chama Moisés para conversar com ele, ele deixa muito claro para Moisés que ele tinha uma aliança lá atrás, e que ele precisava cumprir com aquela aliança. No capítulo 19 do livro do Êxodo está escrito assim, versículos 5 e 6. Se me obedeceres fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Presta atenção no termo de Deus para Moisés. Vocês serão meu tesouro pessoal. Isso se cumpre até hoje. Irmão, Israel é desse tamanhozinho, o país. É menor do que o nosso menor estado, que é Sergipe. Na Guerra dos 6 Dias, quando Israel, em 65, 66... todos 6 países árabes, incluindo o Egito, se levantaram contra Israel. Israel, com um exército desse tamanho, venceu os 6 países. Se você tiver curiosidade, procura no Google, Guerra dos 6 Dias, você vai ver, em 6 dias, eles venceram 6 países. Por quê? Porque o texto é claro. Vocês são meu tesouro pessoal. Aquilo que nós temos de preciosidade, nós cuidamos. E Deus cuida do seu povo. Ainda que eles não reconhecem a Cristo como Salvador, ainda. Mas Deus os guarda. Vocês serão para mim um reino de sacerdote, uma nação santa. Veja só. Agora, todas as alianças naquela época, elas estavam sobre o pacto de sangue de animais, como um juramento. Vamos entender isto. Ela estava com um pacto de sangue. Deus, sabendo que o povo não conseguiria obedecer à lei, Deus dá a eles uma ordem, que vocês deveriam sacrificar animais. Como o quê? Como um pagamento pelos seus pecados. Então, pecou, você vai lá, mata um animal. Por quê? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Vamos entender esse versículo? Salário do pecado é a morte. Então, para mim poder, eu tenho que morrer. Só que eu não posso morrer. Então eu ofereço um animal, mato um animal, o sangue dele é espargido pelos meus pecados. Era assim que funcionava a lei. Tá? Só que era uma constante. Pecava, sacrificava. Pecava, sacrificava. Aquilo era uma coisa terrível. As pessoas não tinham consciência completa, limpa, por conta do sacrifício de animais. E as pessoas não se tornavam melhores. As pessoas não se tornavam melhores. Elas sabiam que todo ano havia o grande sacrifício, que o sumo sacerdote entraria no Santo do Santo, ofereceria o sacrifício em prol do pecado do povo, e eles então faziam uma festa, mas no outro dia, estava pecando de novo. Era assim, e assim continuava.
Muito bem, Deus toma uma decisão. Deus toma uma decisão para cumprir o texto que nós lemos. Aí vai se cumprir o texto de Jeremias. Farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, com Abraão, com o próprio Moisés. Não, porque eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o seu Senhor, tá? Agora, porei a minha lei no íntimo deles e escreverei em seus corações. Ou seja, Deus estava agora querendo fazer cumprir aquilo que ele prometeu para o profeta Jeremias. Os anos se passam. Entrou rei, saiu rei em Israel. Entrou sacerdote, saiu sacerdote. Entrou a época dos juízes. E quando você lê o último versículo do livro de Juízes, você fica aterrorizado. O quê? Por quê? Está lá escrito o seguinte: cada um fazia o que bem entendia. É o último versículo do livro de Juízes. Cada um o povo não estava nem aí com aliança. O povo não estava nem aí para obedecer. O povo estava de verdade, era no mundão, como nós podemos dizer hoje. Eu vou fazer de tudo que não presta, está tudo certo. Deus, ele fica mais 400 anos sem falar com o seu povo. Talvez na sua Bíblia, não sei se nas Bíblias atuais é assim, quando termina o livro de Malaquias, tem 4 folhas em branco. Normalmente as Bíblias eram assim, não sei se tem hoje ainda assim. Essas 4 folhas em branco significa que Deus deixou de falar com o seu povo 400 anos. 400 anos, até que um dia Deus aparece a uma moça, faz uma promessa para ela. Ela não era casada, o seu noivo fica preocupado, tenta deixá-la secretamente. O anjo do Senhor aparece a ele e fala que o que está concebido nela é pelo Espírito Santo de Deus. A criança nasce. A criança nasceu como qualquer criança nasceria, de parto normal, lá em Belém. Como eles estavam indo para as festas, não tinha mais estalagem, não tinha mais hotel, não tinha mais nada. Aí eles vão para uma casa onde o cara oferece para eles um lugar onde os animais estavam. E ali Maria teve Jesus. Jesus nasce, ele cresce aprendendo a profissão do seu pai. A Bíblia só faz referência depois do seu nascimento, quando ele tem 12 anos, porque a emancipação de um judeu é a partir dos 12 anos. E Jesus aparece no cenário bíblico, ele trocando ideia com os doutores da lei. Depois disso, nós só vamos encontrar Jesus lá, à beira do Jordão, quando João Batista está lá batizando o povo e dizendo: raça de víboras, quem foi que deu a vocês o negócio de vocês fugir de Deus? Vocês têm que se converter. E João Batista está descendo a lenha no povo. Jesus chega, quando ele olha para Jesus, ele tem uma revelação: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nova aliança, ela inicia basicamente ali. Quando João Batista olha para Jesus, eles eram primos, mas não tinha a proximidade. Eles não foram criados juntos. A Bíblia deixa muito claro que João Batista foi criado no deserto. Ele comia gafanhoto com mel. Eu acho que Jesus não era muito chegado nesse menu, né? E eles se conhecem ali, eles se encontram ali. Haja visto que o que eu estou dizendo é verdade, que quando ele estava preso, ele manda os seus discípulos perguntar. Vai lá e pergunta se aquele Jesus lá é o cara mesmo que nós estamos esperando. Ele não tinha proximidade com Jesus, era primo, mas um vivia lá, outro vivia cá. E ali Jesus começa o seu ministério, e a partir de então se inicia a nova aliança. A nova aliança. A nova aliança, ela não é mais feita com sangue de animais, não. Mas com sangue de Jesus, o Filho de Deus. Agora, nem as consciências ficam mais manchadas
Por quê? Porque a nova aliança é muito superior da aliança antiga. A aliança antiga era a base de sangue de animais. Agora a aliança nova é sangue de um santo. De um homem que não conheceu o pecado. De um homem que vem a esta terra como Deus, despojado da sua glória, não tinha mais aqueles poderes que ele tinha lá. A Bíblia diz claramente no capítulo 1 do Evangelho de João, que ele se despoja da sua glória. Ele vem a esta terra como homem natural, como ser normal, com dores, com vontade, com desejo, quando sentia frio, sentia calor. Ele vem para mostrar para mim, para mostrar para você, que ele vem para cumprir o que o Pai disse que ele deveria cumprir, mas mais do que isto, para mostrar para mim e para você que é possível segui-lo sem quebrar a aliança, que é possível adorá-lo sem quebrar a aliança, que é possível ser igual a ele sem quebrar a aliança, porque uma nova aliança será feita a partir da sua morte e ressurreição. Agora veja só que coisa interessante. Quando Jesus está na cruz, prestes a morrer, ele diz, tudo está consumado. Lembra dessa palavra de Jesus antes de ele morrer? Ali, ele está dizendo o seguinte, igreja, Assembleia de Deus de São Carlos, eu estou levando sobre mim os seus pecados. Aleluia! Os seus pecados, os meus pecados, está sendo levado por ele. Ele estabelece a partir de então uma nova aliança entre Deus e a humanidade. E ele tornou disponível o perdão dos pecados. Só que com uma diferença muito grande da aliança antiga. A bênção dessa nova aliança não é apenas o perdão dos pecados, não. Jeremias, ele diz assim, escreverei, presta atenção nisso, igreja, para você entender a nova aliança. Escreverei a lei deles no corações, né? Ezequiel, lá no capítulo 36, ele falando também sobre essa nova aliança, ele diz, espírito novo e um coração novo ao seu povo. Ou seja, lá, quando Moisés recebe as leis, existia uma palavra assim, você pega a criança, escreve na mão dela, escreve na testa dela, escreve na porta, para que as crianças, tem a lei. Então, não é para fazer isso, não é para fazer aquilo. Agora não. Nesta nova aliança, escreverei a lei no coração deles, ou seja, está no meu coração. Como é que é isso, pastor? Eu não estou entendendo. Nunca ninguém abriu aqui para escrever nada. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. A partir de agora, você tem algo que te move, é algo que te alerta, é algo que te alegra, é algo sobrenatural, porque é o próprio Deus que mora em você. Glorifica a Deus por isso, igreja. Não precisamos mais de sangue de bode, nem de cabra, nem de animais, porque o próprio Espírito Santo que mora em nós, que nos convenceu do nosso pecado, ele mora em nós, ali está dentro de nós. Glórias a Jesus por isto. Agora veja só, pela nova aliança, a transformação ela é completa. E aqui é onde muita gente se engana. Deus não quer simplesmente perdoar pecado, mas Ele quer nos fazer de novo. De novo. Uma nova criação, tá? Ou seja, o que a Bíblia chama de nascer de novo, ao entrar na nova aliança, você deixar o velho homem, a natureza pecaminosa, tá? Porque a partir de agora o Espírito Santo mora em você, e a Bíblia diz que pela morte de Jesus ele venceu a morte e o pecado. Se ele mora em mim, eu também já venci o pecado e a morte. Não, nós vamos todos morrer. Vamos sim. Lógico que vamos. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que um dia nós vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Há uma falta de compreensão muito grande sobre essa questão da ressurreição do ser humano. Vocês lembram quando quando Deus fez o homem
do jeito que ele era, a sua imagem e semelhança. Quando Jesus morreu e ressuscitou, vocês lembram que Jesus comeu com os discípulos? Mas era um corpo ressurreto. Ele atravessava a parede, sim. Mas ele comia, ele bebia. Ele chega para os discípulos, tem alguma coisa para comer? Não foi assim? E comeu. Essa vai ser a nossa vida um dia. Jesus ressuscitou, o corpo de Jesus foi morto, o corpo foi enterrado, colocado lá numa tumba. Jesus ressuscitou e aquele corpo, ele voltou a ter vida. Nós, espera um pouquinho, pastor, agora eu não entendi. Eu vou morrer, eu sei que os bichos vão me comer, vai só ter osso. E daí? Todo corpo humano tem lá um chipzinho que só Deus sabe onde está e como é que ele funciona. Eu vou falar chipzinho para você ter entendimento. Que esse chipzinho aí não tem quem coma. Por isso que a Bíblia diz que os mares darão os seus mortos. A terra dará os seus mortos. Porque esse chipzinho, quando os anjos trocarem as trombetas, aquele chipzinho que é o seu corpo, ele volta ao teu corpo normal. E você será uma pessoa normal como você é aqui hoje. Só que vai ser um corpo glorioso, como o de Jesus. Mas voltamos à nova aliança. Nessa nova aliança, nascer de novo, tá? Porque a partir de agora, o Espírito de Deus mora em nós. Vocês lembram? Mas antes de falar sobre isso, deixa eu mostrar uma coisa a você. Como é que eu, pastor, tenho a evidência de um novo nascimento? Como é que eu posso ter convicção de que eu sou uma nova criatura? Primeira coisa, 1 João 2, 3 e 4 diz que quem nasce de novo, guarda os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos que devo guardar? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo a ti mesmo, como a ti mesmo. Vou repetir. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando você ama o teu próximo como a ti mesmo, você está bonito na fita. Você nasceu de novo. Este é o mandamento. O mandamento é este. Jesus disse que era este mandamento. Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Acabou, você é nova criatura. Que mais? É quando você confessa que Jesus é o Filho de Deus verdadeiro. E como é que eu confesso? Será que eu tenho que dobrar o joelho e ficar confessando? Não, eu confesso. Não, você confessa com a tua vida. Você fala que Jesus é o Senhor da sua vida sem abrir a tua boca. Pelo seu testemunho de vida, as pessoas vão te ver que você é um cara diferente, é uma mulher diferente. Você não pratica coisas que normalmente o mundo tenta de todas as formas te enfiar goela abaixo. Não. É aí que você confessa que você é cristão. Eu lembro-me, eu acho que eu já disse aqui lá na rua que eu morava, onde eu nasci, tinha 2 crentes. O irmão Domingos, que era o meu pai, e a irmã Sucina, que era da Igreja Batista. Então, todo mundo na rua sabia. Os crentes, mora ali, ó. Os crentes moram ali. O crente mora ali. Não era assim? Por quê? Porque os crentes eram diferentes. Os crentes eram diferentes. Os crentes falavam diferente, agiam diferente, faziam as coisas diferentes. Nós tínhamos em frente à nossa casa o seu Pedro. Vai beber assim lá em Minas Gerais. Que falam que o mineiro que mais bebe, não sei se é verdade. Mas seu Pedro bebia. Era um amor de pessoa. Mas bebia muito. Do meu lado esquerdo tinha o seu Newton. Todo mundo sabia a fama do seu Newton. Todo mundo sabia. Que ele era um homem que traía a mulher e que deitava e rolava. Legal, né? Era assim que eram os vizinhos. Talvez na sua rua tenha a mesma coisa. Do meu lado direito tinha o seu Hélio. Outro bebum que batia na mulher. Todo mundo sabia que o Hélio era o cara que bebia e batia na mulher. Entre o Nilton e o Hélio morava seu Domingos.
aquele mora ali, mora um crente. Então, lá na casa, não sei de quem, ficava doente, chamava o crente. Chama o crente lá que ele ora. Meu pai me ensinou que eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor, com o meu testemunho. É o teu testemunho que vai mostrar que você é uma nova criatura. Quem de verdade nasce de novo, pratica a justiça. Quem nasce de novo, não vive na prática do pecado. Quem nasce de novo, tem convicção de que o Espírito Santo mora nele. Tem essa convicção plena. Quem nasce de novo, ouve o que eu estou dizendo aqui e pratica, porque é a palavra de Deus. Quem nasce de novo, vai vencer o mundo no nome de Jesus, porque Jesus disse, eu venci, vocês vão vencer também. Isso é nascer de novo. Agora veja só, existe um pensamento equivocadíssimo sobre a questão do batismo nas águas. Jesus encontra com Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, e ele começa a trocar uma ideia com aquele fariseu chamado Nicodemos. Nicodemos era uma autoridade dos judeus, e ele vem falar com Jesus de noite, porque ele não queria que ninguém visse ele conversando com Jesus, né? E ele fala assim, mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com você. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O cara olhou para Jesus e falou, poxa, peraí, como é que é? Ninguém, Jesus falando, pode ver o reino de Deus, ou seja, ver Deus, se não nascer de novo. Aí o cara falou, não, mas espera aí, Jesus, como que alguém pode nascer sendo velho? Como é que é esse negócio? Aí Jesus falou, é claro. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Opa! Nascer do quê? Da água e do Espírito, tá? Aí eu falo, puxa, que legal, eu estou tranquilo, eu me desci nas águas, o tanque ali, eu desci no tanque, eu me batizei, então eu estou tranquilo. Não está não. Batismo não salva ninguém. Não salva. De jeito nenhum. Se você achar que batismo salva, você está enganado. Está muito enganado. Aquele moço foi embora? Foi embora. No começo do culto nós tínhamos um moço aqui, que batizou no tanque aqui, junto com toda a sua família. O grupo de surdos, o que vocês pensarem, o grupo de surdo fez por eles. Ele casado, 3 filhos, trabalhava na Volkswagen aqui em São Carlos. Os pais tinham uma padaria, que era a única padaria que tinha no bairro. Esse moço hoje deixou Jesus, entrou nas drogas. O pai morreu, a mãe perdeu a padaria, hoje ele está na rua, porque a mulher mandou ele embora. Os filhos não querem saber dele. Mas ele batizou aqui nesse tanque. Eu estava aqui no dia do batismo dele. E aí? Batismo não salva ninguém. Olha o que Tito escreveu no capítulo 3, no versículo 5. Não por causa de ato de justiça, por nós praticados. Não por ato de justiça, por nós praticados. Ninguém é salvo por ato de justiça praticado. E descer as águas também é um ato de justiça. Porque quando você desce as águas, você faz uma confissão diante do ministro que lhe batiza. Ok? Mas devido à sua misericórdia. Ok? Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Opa! Palavra-chave do texto. Lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A água que Jesus fala para Nicodemos não é o batismo. Não.
mas uma limpeza feita pelo Espírito Santo na vida do ser humano. É a limpeza que o Espírito Santo faz. É a limpeza que o Espírito Santo que está dentro de mim não deixa eu falar a palavra torpe. É a limpeza que o Espírito Santo que mora em mim, quando eu vou pensar, ele fala, opa, você não pode pensar isso, você é uma nova criatura. Sabe, é aquela coisa de você ver uma mulher e falar, ah, meu Deus do céu, opa, peraí, agora é uma nova criatura. É você olhar para o homem e desejá-lo, você é uma nova criatura. Mas pastor, isso acontece no meio da igreja, sabe? Tem gente que adultéria, que foi... Não, este não é igreja. Esse povo não é igreja. A igreja é santa, a igreja vai para o céu. A igreja, ela tem o Espírito de Deus. Ela não é igreja. Mas eu conheço um pastor que não é igreja. Jesus disse que nos últimos dias ia aparecer de tudo. Tá? De tudo. Não é igreja, irmãos. Para. O cara está dentro da igreja, está 30 anos, mas não é igreja, porque ele não nasceu de novo. Ele continua praticando as mesmas coisas que ele praticava quando ele estava no mundo. Irmão, hoje é uma noite de você pensar na nova aliança. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Eu preciso ter esta convicção, eu preciso ter essa certeza, eu preciso saber que eu sou nova criatura. Eu de verdade entendi a nova aliança. Não é mais com sangue de animais, mas é o sangue de um santo. Este santo se chama Jesus. Este santo morreu na cruz pelos meus pecados. Este santo, ele disse muito claro que da mesma forma que ele subiu, ele voltaria para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja e para dizer, vocês de verdade cumpriram a minha aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Nova aliança é isto, igreja. É você ser diferente. Se você está na mesma balada, que ser crente nada, você está brincando de ser crente. Você não é nova criatura, você de verdade não é nada. Você está aí se auto-enganando. Naquele dia, a palavra que virá para você, não te conheço, nunca te vi mais gordo e nem mamado. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Mas se você está se entendendo que a nova aliança é uma mudança de filosofia de vida e que você de verdade é uma nova criatura, entrai para o reino que eu tenho preparado desde o começo do mundo. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Nova aliança é isto. Mudança de postura. Mudança de vida de verdade. Muitas pessoas que se acham que são salvas, não são. Ser parte da família de Deus consiste de verdade em uma mudança interior e exterior de forma radical. Não é batismo, não é frequentar a igreja, não, isso aí todo mundo frequenta. Eu conversei com um senhor aqui nessa cidade que tem uma fama miserável. Todo mundo conhece a fama dele. Ele disse para mim, pastor, eu não perco missa. Todo domingo estou na missa. Legal. Continua indo na missa. Quem sabe um dia Deus pode mudar a tua vida. Quem sabe um dia. Mas eu vou à missa todo dia. Bom, vai, continua na missa. Mas não muda. Não muda. A fama do cara é a pior possível. Porque não quer mudança. Não permitiu que o Espírito Santo fizesse o que tinha que ser feito na vida dele, A igreja linda é a igreja quebrada e transformada. Essa é a igreja que vai para o céu. O que falta no meio da igreja é paixão por Cristo. Hoje eu estava almoçando com meu filho, Mateus, e ele estava com um pastor, amigo dele. E esse pastor, ele é da igreja presbiteriana em São Paulo, lá de Pirituba. E ele começou a perguntar para mim e para o Mateus sobre como é que a Assembleia de Deus nasceu. Aí o Mateus já entrou na frente e já começou a falar. Começou a falar dos dois homens de Deus que vieram da Suécia, saíram da Suécia, foram para os Estados Unidos estudar seminário. E lá conheceram o movimento pentecostal, eles eram batistas. Lá eles conheceram o movimento pentecostal e eles tinham um desejo, um não conhecia o outro. Gunnar Wing e Daniel Berg.
Um não conhecia o outro, eram do mesmo país, moravam em regiões diferentes na Suécia, não se conheciam, se encontraram lá nos Estados Unidos. E os dois tinham um único desejo: pregar o evangelho ao mundo. E eles foram a um seminário nos Estados Unidos para fazer seminário e aprender a palavra de Deus. Um dia, quando terminaram o seminário, eles começaram a orar para saber para que país que eles iriam. Que país que nós vamos? Olha, ora lá que eu oro cá. E Deus deu uma revelação para o Gunnar Ving. Você vai para o país chamado Pará. Pará? Tá, vamos procurar o país. Foram lá no Mapa Mundi. Não tem esse país. Não existe país Pará. E procura. Vamos ser mais minuciosos. Daqui a pouco eles olham no mapa do Brasil e vê lá, Pará. Opa, chama o país que Deus mandou. Mas não era um país, era um estado brasileiro. E esses homens saem da América e vai para o Pará. Irmãos, alguém aqui conhece o Pará? Ninguém conhece? Conhece o Pará. Natanael conhece o Pará. O Pará hoje é um país desenvolvido, é um estado até desenvolvido. Mas o que tem muito lá é índio e mato. É isso? É esse mesmo? E rio, e água para tudo quanto é lado. Isso é o Pará. É um estado até desenvolvido hoje, mas tem bastante índio, bastante mato e água que, ó. Agora vocês imaginem 1910. Imagine 1910. O Evangelho chegou aqui junto com o Corinthians, tá? O Corinthians foi fundado em 1910 também. Então, chegou junto. Agora, presta atenção numa coisa. Por que Deus não falou, vai para o Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, era praticamente São Paulo e Rio, era o que tinha desenvolvido no Brasil. Mas Deus manda os caras para o Pará. Pará, meu Deus do céu. Irmão, só para encurtar a conversa. Se você lê a história de Gunnar Ving e Daniel Berg, ou você se converte, ou de verdade você nunca foi crente. Porque o que esses caras sofreram em prol do Evangelho de Jesus Cristo, só para você ter uma base, o Gunnar Ving pegou malária 8 vezes. Alguém aqui já pegou malária? Não, né? Nem queira. Você também não pegou não, né, Vaso? Graças a Deus. Malária é uma febre constante. Procure depois para você ver o que é malária. É uma febre que arde dia e noite. É uma coisa das mais terríveis que uma pessoa pode ter. Ele teve 8 vezes. Ele era franzino, Gunnar. Daniel era grandão, tinha quase 2 metros, era mais forte. Mas esses homens, eles mudaram radicalmente de vida, com o único objetivo, trazer a nós, brasileiros, a nova aliança. Trazer a nós, brasileiros, que nascemos dentro do catolicismo. O Brasil nasceu junto com os jesuítas, e nós nascemos dentro do catolicismo, mas vieram 2 homens para começar, pregar o evangelho. Já tinha vindo os presbiterianos antes, os batistas já tinham chegado aqui antes, mas foram expulsos do norte do país, do nordeste do país. Da mesma forma, os presbiterianos que aqui vieram foram mortos por aqueles que consideravam a Igreja Católica a única igreja do mundo. E aí chegam esses caras e eles revolucionam o Brasil. Por quê? Por quê? Porque eles nasceram de novo. Eles nasceram de novo. Eles não procuraram bem, eles não foram para a Amazônia, tem muito ouro, imagine 1910, meu Deus, não foram atrás de ouro, eles foram atrás de uma única coisa: ganhar almas e dizer que a nova aliança, ela está aí, aberta para quem quiser. É só você ter paixão como Gunnar tinha, como Daniel Berg tinha. Paixão por quem? Paixão pelo Senhor Jesus, de você entender de verdade o que nós lemos hoje, quando o nosso amado leu lá em Mateus, que Jesus, ele veio para mudar a história pela nova aliança. Agora eu preciso crer nisto. Agora uma coisa eu digo para vocês, muitas pessoas estão mudando de vida. Isto acontece por 2 motivos. Estão sentindo os efeitos nocivos do pecado na vida, tá? Estão tendo consciência de que a sua consciência está afetada pelo pecado. E como nós falamos, o salário do pecado é a morte.
leva a pessoa à morte, não tem como. Mas eu louvo a Deus porque existem pessoas ainda que estão se convertendo e se entregando para Jesus. Mas você que está aqui há anos, há meses, quem sabe praticamente viu esta igreja de São Carlos nascer. Você precisa nascer de novo. A sua postura de um homem e de uma mulher, de uma nova aliança em Cristo, é você ser uma outra pessoa. Baixe a cabeça, eu quero orar com você. Pai amado, Pai santo, eu quero te louvar, Senhor. Porque nesta noite nós temos falado à tua igreja sobre esta nova aliança. E como nós nascemos de novo, nós temos uma promessa. E a promessa, Senhor, não é de nós ficarmos ricos, não é de nós adquirirmos bens materiais, não. De verdade, Senhor, a promessa é de que um dia o Senhor virá buscar a sua igreja e nós receberemos um corpo glorioso. E mais do que isto, nós viveremos a vida eterna em Cristo Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, te louvamos, porque isso é verdade e é real. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Fiquemos de pé.